Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa leitura, agora entrando definitivamente no livro do Terry Eagleton, tá? Muito bem. Introdução. O que é literatura? Se a teoria literária existe, parece óbvio que haja alguma coisa chamada literatura, sobre o qual se teoriza, né? Ou seja, uma coisa implica a outra. Se existe literatura, então existe teoria literária. E se existe teoria literária, essa teoria está se baseando em algum objeto, né? Então, o Ingleton agora vai tentar definir qual é o objeto da teoria literária. Bom, se é teoria de alguma coisa, mas a gente precisa definir esta coisa sobre qual a teoria irá, né, falar ou teorizar. Aí é inevitável a redundância nesse sentido. Então tá, continuamos. Podemos começar então por levantar a questão: o que é literatura? Aqui, mais uma vez, né, a pergunta de US$ 1 milhão. Né? Muitas têm sido as tentativas de definir literatura. É possível, por exemplo, defini-la como escrita imaginativa? Perceba-se que ele colocou imaginativa aqui entre aspas, né? E mais para frente a gente verá o porquê. No sentido de ficção, escrita está que não é literalmente verídica. Desculpa, escrita esta que não é literalmente verídica. Mas se refletirmos, ainda que brevemente, sobre aquilo que comumente se considera literatura, veremos que tal definição não procede. Ou seja, essa definição de que literatura é tudo aquilo que é imaginativo, né? Mais uma vez, a gente entra aqui na questão do senso comum. Se você sair na rua e perguntar para a primeira pessoa que você encontrar, provavelmente ela dirá que literatura é história, né? História de ficção, ou seja, histórias imaginativas. A literatura inglesa no século XVII inclui Shakespeare, Webster, Marvell e Milton, mas compreende também os ensaios de Francis Bacon, os sermões de John Donne, a autobiografia espiritual de Bunyan e os escritos de Sir Thomas Browne, qualquer que seja o nome que se dê a eles. Eventualmente, ela poderia abranger o Leviatã de Hobbes, a história da rebelião de Clarendon. A literatura francesa no século XVII conta, além de Corneille e Racine, com as máximas de La Rochefoucauld, com os discursos fúnebres de Bonset, com o tratado de poesia de Boléal, com as cartas de Savigny, a sua filha, e com a filosofia de Descartes e Pascal. A literatura inglesa do século XIX geralmente inclui Lamb, mas não Bertrand, Macaulay, mas não Marx, Mill, mas não Darwin, e Herbert Spencer. Eu vou deixar aqui uma notinha de rodapé mental, que os nomes que eu não souber pronunciar, e provavelmente são muitos, porque ninguém conhece todos os autores do mundo, eu, né, vou chutando aqui da maneira em que eu imaginar, tá? Pode ser que eu erre completamente, sou engraçado, o que não tem problema nenhum. E pode ser que eu chegue perto, que acerte de alguma maneira no chute. Mas é isso. Continuemos aqui então. Ele fala, né, que a tese é esta mesmo, porque se a gente colocar que literatura é tudo aquilo que é escrito sobre a imaginação, muitos escritos não entrariam nisso, sendo escritos que são considerados literaturas e outros que nem tanto, tá? Então, ele vai começar a aprofundar um pouco mais essa questão. A distinção entre o fato e ficção, portanto, não parece nos ser muito útil. E uma das razões para isso é que a própria distinção é muitas vezes questionável. Ou seja, lembra que a gente falou ali no que ele foi posto no prefácio, né?
sempre aquele que teoriza, nesse caso, sempre aquele em que faz a distinção, a faz sob um ponto de vista, tá? Então, por isso que muitas das vezes é questionável, porque é questionável dependendo do ponto de vista daquele que faz essa distinção, certo? Já se disse, por exemplo, que a oposição que estabelecemos entre verdade histórica e verdade artística, de modo algum, se aplica às antigas sagas irlandesas. No inglês de fins de século XVI e princípios do século XVII, a palavra novel foi usada, ao que parece, tanto para os acontecimentos reais quanto para os fictícios. Olha que interessante. Então, no século XVI, a palavra novel, que nós entendemos hoje como novela, mais especificamente como romance, era uma palavra que estava designada tanto para questões reais quanto para questões fictícias. Então, olha como que é complicada a distinção da relação de como definir o que é literatura, o que não é. Isso que a gente está tirando apenas um ponto dessa definição, que é a questão: literatura é aquilo que se fala sobre histórias imaginativas? Esta é a primeira pergunta que ele está fazendo, colocando, obviamente, ela em xeque, né? Os romances e as notícias não eram claramente factuais, nem claramente fictícios. A distinção que fazemos entre essas categorias simplesmente não era aplicada. Ou seja, hoje fazemos uma distinção entre histórias factuais e histórias fictícias. Na época em que esta palavra novel foi usada, século XVI e XVII, especificamente na Inglaterra, não se tinha essa distinção. Certamente Gibbon achava que escrevia a verdade histórica, e talvez também fosse esse o sentimento dos autores do Gênesis. Tais obras, porém, são lidas hoje como fatos por alguns e como ficção por outros. Essa questão do Gênesis é bem interessante. Tá? Obviamente que ele está fazendo referência aqui ao Gênesis bíblico. Newman, sem dúvida, achava que as suas meditações teológicas eram verdades, mas muitos leitores as consideram hoje literatura. Para usar um exemplo brasileiro que eu não sei se o Whindersson conhece, tá? Eu não sei se eu falei lá no nosso primeiro encontro, mas o Whindersson ainda está vivo, se eu não me engano, ele está com 90 anos, tá? Então estamos conversando aqui com um autor que ainda está entre nós. Hoje, na literatura brasileira, na história da literatura brasileira, a gente estuda, por exemplo, autores que escreveram sermões. Veja, por exemplo, o caso de Padre Antônio Vieira, né? Então, no tempo em que Padre Antônio Vieira escrevia, né, escreveu os seus sermões, ele não estava pensando em literatura. Engraçado que muito provavelmente não, né? É o mesmo século do qual o Whindersson está trabalhando aqui. Então, para usar um exemplo da casa, né? Ele usou o exemplo de Newman, nós usamos aqui o exemplo de Padre Antônio Vieira e poderíamos usar outros. Por exemplo, no caso é literatura, que são poesias, né? Mas, enfim, eu ia falar das poesias sacras de Padre Antônio Anchieta. Além disso, se a literatura inclui muito da escrita factual, também exclui uma boa margem de ficção. Uma história em quadrinho do Super-Homem e os romances de Mill e Bond são ficção, mas isso não faz com que sejam geralmente considerados como literatura, muito menos como literatura com L maiúsculo, tá? Então, ele colocou essas duas distinções. O fato de a literatura ser a escrita criativa ou imaginativa implicaria serem a história, a filosofia
e as ciências naturais não criativas e destituídas de imaginação? É uma boa pergunta, né? Ou seja, se o fato da literatura ser escrita criativa ou imaginativa, então as histórias que não são nenhuma coisa nem outra, não são, de certa maneira, né, literatura, são destituídas dessas questões. Entende como que esse livro é maravilhoso, que ele vai enchendo de perguntas a nossa mente, né? Vai tirando a gente do senso comum. E o bom da teoria, da boa teoria, é que ela de fato faz isso, né? Vai dando esse desconforto, aquelas ideias geralmente bem acimentadas que a gente tem a respeito de certos temas. É bom quando eles vão sendo triturados mesmo. Estou pensando aqui em ideias acimentadas de cimento e lá vem o Whindersson com a trituradeira arrebentando esse cimento, né? Então tá. Talvez não seja necessário uma abordagem totalmente diferente. Ou seja, se esse olhar para o que entendemos de literatura está nos dando mais problema do que soluções, um bom teórico, né, uma boa análise teórica, então passa a olhar para o mesmo objeto sob outro ponto de vista, né? É o que ele vai fazer aqui agora. Acompanhemos então a, a, as voltas teóricas do Hamilton. Vamos lá. Talvez não seja necessária uma abordagem totalmente diferente. Talvez a literatura seja definida não pelo fato de ser ficcional ou imaginativa, mas porque emprega a linguagem de forma peculiar. Ou seja, saiu da ideia de agora de imaginação criativa e entrou para a questão da forma, da linguagem. Ou seja, existe uma linguagem comum e existe uma linguagem peculiar. Então, para essa linguagem peculiar, chamamos isso de literatura. Vamos ver se encaixa melhor essa definição. Segundo essa teoria, a literatura é a escrita que, nas palavras do crítico russo Roman Jakobson, representa uma, entre aspas, violência organizada contra a fala comum. Fecha aspas. Né? Que frasezinha sinistra. Né? A literatura transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana. Se alguém se aproxima de mim em um ponto de ônibus e disser: "Tu, noiva ainda imaculada da quietude", tenho consciência imediata de que estou em presença de um literário. Sei disso porque a tessitura, o ritmo, a ressonância das palavras superam o seu significado abstrato. Ou, como os linguistas diriam de maneira mais técnica, existe uma desconformidade entre os significantes e os significados. Trata-se de um tipo de linguagem que chama a atenção sobre si mesma e exibe sua existência material, ao contrário do que ocorre como frases como: "Você não sabe que os motoristas de ônibus estão em greve?" Ou seja, né? Ele usou aqui um exemplo daquilo que ele trouxe lá em cima. Seria então a literatura uma linguagem mais robusta, né? O tratamento da linguagem de forma mais peculiar, para usar a mesma palavra que ele utilizou. Seria, e aí ele usa então esse exemplo aqui, já que não falamos assim na vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, então a literatura é essa diferenciação. Veremos então. De fato, esta foi a definição de literário apresentada pelos formalistas russos,
tá? Então, saio da questão, diríamos aqui, tá? Com bastante aspas, metafísica, entra-se na questão material, na forma. Sai da questão do conteúdo, entra na questão da forma em si. Por isso que são os formalistas russos, ou seja, literatura é aquilo que tem a forma de literatura, né? O jeito de literatura. Vamos ver então se essa definição se sustenta. Entre os quais estavam Victor Roman Osip, Yuri Boris e outro Boris. Os formalistas surgiram na Rússia antes da Revolução Bolchevista de 1917. Suas ideias floresceram durante a década de 1920, até serem eficientemente silenciadas pelo stalinismo. Sendo um grupo de críticos militantes, polêmicos, eles rejeitaram as doutrinas simbolistas, quase místicas, que haviam influenciado a crítica literária até então. Basicamente um pouco daquilo que a gente estava falando anteriormente. E imbuídos de um espírito prático e científico, transferiram a atenção para a realidade material do texto literário em si. Tá? O que importa é o texto. Como, mais do que isso, como esse texto é construído. A crítica caberia desassociar a arte e mistério e preocupar-se com a maneira pela qual os textos literários funcionavam na prática. A literatura não era uma pseudo-religião, uma psicologia ou sociologia, mas uma organização particular da linguagem. Entenda-se que ele vai até falar um pouco disso mais para frente, mas vale a pena adiantar. Essa ideia, ela está impregnada, assim, de maneira bem abrangente na sociedade. Tá? Lembra-se que a gente falou no encontro passado de que aquele que é distante, né, aquela ideia do economista Spencer, aquele que é distante da teoria, distante no sentido de não quer acompanhar, né, diz que não faz parte da teoria, aquele que é distante da teoria, acompanha nele diversas teorias em que ele não se dá conta. E é este o caso aqui, tá? É este o caso aqui. E já a gente vai perceber o problema de olhar para a literatura sob esse ponto de vista. Tinha suas leis específicas, suas estruturas, mecanismos que deviam ser estudados entre si e não reduzidos a alguma outra coisa. A obra literária não era um veículo de ideias, nem uma reflexão sobre a realidade social, nem a encarnação de uma verdade transcendental. Era um fato material, ou seja, tira toda essa ideia imaginativa, metafísica, sociológica, né? Cujo funcionamento podia ser analisado mais ou menos como se examina uma máquina. Era feita de palavras, não de objetos ou sentimentos, sendo um erro considerá-la como a expressão do pensamento de um autor. O que importa, ou o que importava para os jornalistas russos, era o texto, né? O texto, nada além do texto. Eugênio Onegin, de Pushkin, observou certa vez Osip, com certa ousadia. Teria sido escrito, mesmo que Pushkin não tivesse vivido. Certa ousadia mesmo, né? Como diz nosso amigo Neymar, ousadia e alegria. Em sua essência, o formalismo foi a aplicação linguística ao estudo da literatura. E como linguística, em questão era do tipo formal. Porque assim, a linguística, ela tem uma... Eu vou falar devagar para não falar bobagem. Tá? Ela tem pressupostos teóricos e metodológicos com uma preocupação científica mais
cabrista, assim, sabe? Principalmente porque hoje não, hoje é é menos cabrista. Mas nesse período, principalmente 1917, vejamos, é mais ou menos o ano em que foi publicado, né, o curso de Linguística Geral do Sucio. Então, se tinha essa ideia de olhar para a língua, sobretudo, mas também, né, esse substrato da língua literatura, de maneira mecânica mesmo, né, as estruturas, as organizações, e tentar entender aquilo de maneira materialista e mecânica mesmo, assim como era feito com a língua. Hoje é mais orgânico o negócio, mas na época não era assim. E como linguística em questão tipo formal, preocupadas com as estruturas da linguagem, e não com o que ela de fato poderia dizer. Os formalistas passaram ao largo da análise do conteúdo literário, instância em que sempre existe a tendência de recorrer à psicologia ou à sociologia. Ou seja, para a gente entender o conteúdo, a gente sempre recorre a outros conceitos que os formalistas passaram a largo, né? E dedicaram-se ao estudo da forma, da estrutura, da matéria aqui no sentido materialista, né? Literário. Longe de considerarem a forma como expressão do conteúdo. Personagem do mesmo nome. O personagem é apenas um artifício para se reunirem diferentes tipos de técnicas narrativas. Entende? A preocupação não é com o conteúdo, diríamos até, de certa maneira, com a história. A preocupação com as formas, como que foi construído, as estruturas, as relações sintáticas, etc, etc. Entende? A Revolução dos Bichos não seria para os formalistas uma alegoria do stalinismo. Pelo contrário, o stalinismo simplesmente ofereceria uma oportunidade propícia à criação de uma alegoria, porque o stalinismo tem sua própria estrutura. Isso, lembrando de novo, segundo o olhar dos formalistas russos. Foi essa insistência obstinada que conquistou para os formalistas sua denominação depreciativa, e aí eles atribuíram por seus antagonistas. Embora eles não negassem que a arte tivesse uma relação com a realidade social, de fato, alguns deles estavam estreitamente associados aos bolcheviques, os formalistas afirmavam provocadoramente que essa relação fugia ao âmbito do trabalho do crítico. Ou seja, tudo que está para a questão social, psicológica, antropológica, são questões que estão para além do olhar do crítico. O crítico deve olhar pura e simplesmente para a forma literária. Os formalistas começaram por considerar a obra literária como uma reunião mais ou menos arbitrária de artifícios. E só mais tarde passaram a ver esses artifícios como elementos relacionados entre si. Funções dentro de um sistema textual global. Os artifícios incluíam som, imagens, ritmo, sintaxe, métrica, rima, técnicas narrativas. Na verdade, incluíam todo esse estoque de elementos literários formais. E que todos esses elementos tinham em comum era o seu efeito de estranhamento ou de desfamiliarização. A especificidade da linguagem literária, aquilo que distinguia de outras formas de discurso, era o fato dela deformar a linguagem comum de várias maneiras, né? Lembremos da frase lá do Jacobson, uma violência contra a linguagem. Uma violência contra a linguagem. Sob a pressão de artifícios literários, a linguagem comum era intensificada, condensada,
torcida, reduzida, ampliada, invertida. E uma linguagem que se tornara estranha, e graças a esse estranhamento, todo mundo cotidiano transformava-se subitamente em algo não familiar. Na rotina da fala cotidiana, nossas percepções e reações à realidade se tornam emboscadas, apagadas, ou como os formalistas diriam, automatizadas. A literatura, impondo-se uma consciência dramática da linguagem, renova essas reações habituais, tornando os objetos mais perceptíveis. Por ter de lutar com a linguagem de forma mais trabalhosa, mais autoconsciente do que o usual. O mundo que essa linguagem encerra é renovado de forma intensa. A poesia de Geraldi oferece um exemplo particularmente claro do que se afirmou. O discurso literário torna estranha, aliena a fala comum. Ao fazê-lo, porém, paradoxalmente, nos leva a vivenciar a experiência de maneira mais íntima e mais intensa. Então perceba esse jogo quase que dialético. Ou seja, se a linguagem literária ela é estranha, quando a gente vai a essa linguagem literária estranha, de alguma maneira a gente entende a nossa relação cotidiana porque ela é o avesso daquilo que nós somos cotidianamente. Tá? Isso fazia parte, então, da teoria dos formalistas russos. É isso que o Whindersson está explicando aqui. Estamos quase sempre respirando sem ter consciência disso. Como a linguagem, o ar é, por excelência, o ambiente que vivemos. Então, a literatura é esse instante em que a gente para e como funciona a respiração. Se eu ficar sem respirar por alguns minutos, o que acontece? Se eu respirar de forma muito rápida, o que acontece? Se eu respirar de forma muito rápida, o que acontece? Etc, etc. A linguagem é esse viver alienado em relação ao ar. A gente não vive pensando, estou respirando. Nossa, estou respirando. Vivemos alienado ao ar. A literatura é aquela que confronta, de certa maneira, este ar em que estamos submersos, sob o ponto de vista formalista. Tá? Mais uma vez aqui é importante ressaltar. Mas se, de súbito, ela se torna mais denso ou poluído, somos forçados a renovar o cuidado com que respiramos. E o resultado disso pode ser uma intensificação da experiência da nossa vida material. Só se preocupa com o ar aquele que não tem. De certa maneira. Lemos o bilhete escrito por um amigo sem prestarmos muita atenção à sua estrutura narrativa. Mas se a história se interrompe e recomeça, passa constantemente de um nível narrativo para o outro e retarda o clímax para nos manter em suspense, adquirimos então a consciência de que como ela é construída. Entende? Ele está querendo dizer como que a organização daquilo em que a gente está submerso nos remete a olhar para outras coisas que não estamos acostumados. Obviamente não estamos acostumados porque esse estranhamento faz com que a gente pare. A história, como diriam os formalistas, os artifícios que funcionam como entraves ou retardamentos para nos manter atentos. E na linguagem literária, esses artifícios revelam-se claramente. Foi isso que levou Victor a se observar maliciosamente, referindo ao Tristan de Lawrence Stern, romance que cria tais
entraves ao desenvolvimento de sua trama, que mal chega a começar, e que se tratava do romance mais típico da literatura antiga. Os formalistas, portanto, consideravam a linguagem literária como um conjunto de desvios da norma, uma espécie de violência linguística. A literatura é uma forma especial de linguagem, em contraste com a linguagem comum. Perceba-se as aspas, tá? Que usamos habitualmente. Mas para identificar um desvio, é necessário que se possa identificar a norma do qual ele se afasta. Embora a linguagem comum seja um conceito muito ao gosto de certos filósofos de Oxford, a linguagem comum dos filósofos de Oxford pouca relação tem com a linguagem comum dos portuários de Glasgow. A linguagem usada por esses dois grupos sociais para escrever cartas de amor de fé, da que é habitualmente empregada na conversa com o vigário da sua paróquia. Ou seja, lembre-se que eu disse para vocês, agora o Wellington está colocando mais um temperinho nessa bagunça. Está fazendo mais uma pergunta e mostrando aí os pontos de fissuras da teoria. Ou seja, se a linguagem literária é aquela que difere da linguagem comum, nós precisamos entender, então, e também definir o que é linguagem comum. E quando a gente se detém em tentar entender o que é linguagem comum, percebemos que existem vários tipos daquilo que entendemos como linguagem comum, como o exemplo que ele usou aqui, do que os filósofos de Oxford entendem por linguagem comum, e os marinheiros aqui do portuário, certo? A ideia de que existe uma única linguagem normal, uma espécie de moeda corrente usada igualmente por todos os membros da sociedade, é uma ilusão. Qualquer linguagem em uso consciente, em uma variedade muito complexa de discursos, diferenciados segundo a classe, religião, gênero, situação, os quais de forma alguma podem ser simplesmente unificados em uma única comunidade linguística homogênea. Tá? De novo aqui, de certa maneira, é engraçado que o Wellington se utiliza até dos recursos da própria linguística, né? Porque isso é uma ideia da linguística, porque não existe uma linguagem homogênea, né? Até para aqueles que são monolíngues, né? Que falam a mesma língua. Aqueles que falam, um país que fala a mesma língua não fala a mesma língua. Não existe essa linguagem comum, né? Obviamente que a gente se entende, mas não é uma linguagem homogênea em seu todo. Eu tenho certo repertório léxico, ou seja, eu tenho certo conjunto de palavras que a minha mãe não tem, o meu filho não tem, a minha esposa não tem, né? Que meu pai não tem, e meu pai tem certo conjunto de palavras que eu não tenho, que minha mãe não tem, etc, etc. Entende? Muito legal isso aqui. Qualquer linguagem em uso consciente em uma variedade muito complexa de discursos, diferenciados segundo a classe, religião, gênero, situações, etc., os quais de forma alguma podem ser simplesmente unificados em uma única comunidade linguística homogênea. O que alguns consideram norma, para outros poderá significar desvio. Né? Ou seja, é o que ele fala que usar beco em lugar de travessa pode ser poético, mas constituir linguagem comum em outro poeta. Até mesmo o texto mais prosaico do século XV pode nos parecer poético hoje devido ao seu arcaísmo. Né? Quando a gente pega aqueles textos mais antigos, por exemplo, se formos ler qualquer coisa de Olavo Bilac, ele vai soar mais poético, né? Camões, etc. Porque tem esse ar, né? Para a gente, pelo nível de distanciamento, nos parece estranho, nos parece poético. Mas, no período de Camões, será que aquilo que Camões
escrevia e falava era muito diferente daquilo que as outras pessoas escreviam e falavam, este é o questionamento dele nesse sentido. Se deparássemos com um fragmento escrito isolado de alguma civilização muito desaparecida, não poderíamos dizer que se tratava ou não de poesia, apenas pelo exame que faríamos dele, já que não teríamos acesso aos discursos comuns, entre aspas, daquela sociedade. E mesmo se uma pesquisa revelasse posteriormente que esse texto era um desvio da norma, ainda assim não ficaria provado que se tratava de poesia, pois nem todos os desvios linguísticos são poéticos. Veja o caso, por exemplo, para falarmos aqui de novo da nossa casa, né? Veja o caso, por exemplo, de a carta de Pero Vaz de Caminha. Se você pegar em manuais de literatura, Alfredo Bose, por exemplo, ele trata como literatura, né? O período do quinhentismo, né? Os cronistas, etc. Mas se você pegar o Antônio Cândido, não é ainda literatura brasileira. Então, e assim, era diferente para a escrita comum da época, era comum, é diferente para nós hoje, então só por conta disso é literatura. Como é que era a escrita sintática, etc, etc. Entende como é complexo essa questão? E sendo complexo é muito legal. Né? A gíria, por exemplo, um simples passar de olho sobre o texto não seria suficiente para dizermos que não se tratava de um excerto da literatura realista. Se não dispuséssemos de maiores informações acerca de sua real função, enquanto fragmento escrito, no seio da sociedade em questão. Não é que os formalistas russos não compreendessem tudo isso. Eles reconheciam que as normas, os desvios se modificavam de um contexto social e para o outro. Que poesia, nesse sentido, depende de nossa localização num dado momento. A estranheza de um texto não é garantia de que ele sempre foi, em toda parte, estranho. Era-o apenas em contraposição a um certo plano de fundo linguístico normativo. E se este se modificava, um tal fragmento escrito poderia deixar de ser considerado literário. O que ele está dizendo aqui, né, é que o olhar para o que é comum e o que é diferente, o que é estranho, ele se modifica dependendo do tempo histórico em que nós fazemos esse olhar. Entende? Ou seja, a Ilíada era comum para o tempo dos gregos. É diferente para nós hoje, porque é uma linguagem de 2000 anos atrás. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Se todos usassem frases como noiva imaculada da quietude numa conversação corriqueira de bar, esse tipo de linguagem poderia deixar de ser poético. Entende? É, entre aspas, poéticos porque ninguém de alguma maneira usa. Em outras palavras, para os formalistas, o caráter literário advém das relações diferenciais entre um tipo de discurso e outro, não sendo, portanto, uma característica perene. Eles não queriam definir a literatura, mas a literaturidade, os usos especiais da linguagem, que não apenas podiam ser encontrados em textos literários, mas também em muitas outras circunstâncias exteriores a eles. Quem acredita que a literatura possa ser definida por esses usos especiais de linguagem tem que enfrentar o fato de que há mais metáforas na linguagem usada habitualmente em Manchester do que na poesia de Marlowe. Lembre-se que a gente estava falando sobre a ironia, né, no inglês. Então,
Essa parte é maravilhosa. Ou seja, não há nenhum artifício literário, metonímia, sinedoque, litote, quiasmo, que não seja usado intensivamente no discurso diário. Ou seja, se a gente for conversar com uma diarista, a todos os recursos, como ele colocou aqui, metonímia, litote, quiasmo, na conversa diária de um diarista, que às vezes não há em certos autores que são considerados literatos. Entende a complexidade do negócio? Ainda assim, os formalistas achavam que a essência do literário era o tornar estranho. Eles apenas relativizaram esse uso. A linguagem, vendo como uma questão de contraste entre um tipo de discurso e outro, mas e se no bar eu ouvisse alguém dizer a mesa ao lado da minha? Essa clarigrafia é extremamente floreada. Seria uma linguagem literária ou não literária? Na verdade, trata-se de linguagem literária. Perceba-se as aspas. Pois vem do romance A Fome, do Paul Charles. Mas como poderia eu saber o que é literário? Afinal de contas, ela não exige que nenhuma atenção particular lhe seja dispensada enquanto desempenho verbal. É uma frase comum. Uma das respostas a essa pergunta seria dizer que a frase provém do romance A Fome. É parte de um texto que leio como ficção, que se anuncia como um romance. Bom, que leio a intenção do leitor e a anunciação de quem produz. Prestem atenção que isso aqui é muito importante, que pode fazer parte do currículo universitário e assim por diante. O contexto mostra que é literário, mas a linguagem em si não tem nenhuma propriedade ou qualidade que se distinga de outros tipos de discurso. Tanto que poderíamos perfeitamente dizer isso num bar, sem provocar a admiração dos outros pela nossa habilidade literária. Pensar na literatura como os formalistas o fazem é, na realidade, considerar toda a literatura como poesia. Por quê? Vamos continuar. De fato, quando os formalistas trataram da prosa, simplesmente entenderam a ela as técnicas que haviam utilizado para a poesia. De modo geral, porém, considera-se que a literatura contém muitas outras coisas além da poesia. Por exemplo, obras realistas ou naturalistas que não são linguisticamente autoconscientes nem constituem uma realização particular e simplista. Por vezes, o estilo é considerado bom, precisamente porque não atrai sobre si uma atenção indevida. Admiramos sua simplicidade lacônica, sua sobriedade. E o que dizer das piadas, dos slogans, dos refrões, das torcidas de futebol, das manchetes de jornal, dos anúncios que muitas vezes são, mas que, de modo geral, não são classificados como literatura. Ou seja, todos eles nos chamam a atenção. Todos eles. Obviamente que não a todos. Não a todo mundo. Um outro problema concerne ao argumento da estranheza. Isso aqui é legal. É de que todos os tipos de escritas podem, se trabalhados com devida engenhosidade, ser considerados estranhos. Veja-se uma afirmação prosaica perfeitamente clara, como se encontra por vezes no metrô. Cachorros devem ser carregados na escada rolante. A gente se depara com palavras assim o tempo todo, né? Principalmente em lugares institucionalizados, né? Como é o metrô, ou lugares oficiais, etc.
Isso talvez não seja tão claro quando pode parecer à primeira vista. Significará que nós temos que carregar um cachorro na escala rolante? Seremos impedidos de usá-lo se não encontrarmos algum vira-lata para tomar no braço, antes de subirmos ou descendo? Ou seja, uma frase que, a própria frase implica aquelas próprias relações que ele havia falado na página anterior das metáforas. Isso aqui é legal porque o Humberto Eco, no seu livro sobre interpretação, ele vai falar que, independente de todas essas questões, tem uma interpretação específica. Mas isso fica quando a gente vai lendo o Humberto Eco. Muitos avisos, aparentemente claros, encerram ambiguidades semelhantes. Coloque o lixo no cesto, por exemplo. Ou se a placa de sinalização de uma estrada inglesa diz saída, lida com o americano da Califórnia. Mesmo se deixarmos de lado tais ambientes perturbadoras, certamente é óbvio que o anúncio do metrô poderia ser lido como literatura. Se, como ele disse na página anterior, o autor o fez com a intenção e o leitor está lendo com essa intenção, então é importante a gente ir lendo, fazendo esses exercícios mentais, né? Colocando os pressupostos do próprio Wingerton para ser trabalhados. Poderíamos nos deixar levar pelo staccato abrupto, ameaçador dos primeiros vocábulos ponderosos. Poderíamos surpreender nossa mente no momento em que ela desparasse com a rica alusão suscitada pelo vocábulo carregados. Divagando entre ressonâncias que surgem, o salvamento de cães roxos, e talvez pudéssemos até mesmo destacar na própria melodia e reflexão da palavra rolante. Claro que ele está fazendo aqui uma absurda ironia, né? Uma alusão ao movimento de subir e descer da coisa em si. Tal exercício pode ser infrutífero, mas não será significativamente mais infrutífero do que pretende ouvir um entrechoque dos saberes na descrição poética de um duelo. Ou pelo menos tem a vantagem de sugerir que a literatura pode ser um tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a escrita, como daquilo que a escrita faz com que as pessoas... Eu vou ler de novo. Ó. Tal exercício pode ser infrutífero, mas não significativamente mais infrutífero do que pretende ouvir o entrechoque dos sabres na descrição poética de um duelo. E pelo menos tem a vantagem de sugerir que a literatura pode ser tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a escrita, como daquilo que a escrita faz com as pessoas. Essa questão dialética é muito importante, porque vai haver o choque, obviamente. Às vezes eu posso pegar um texto e eu estou dizendo que aquilo é literatura, e a pessoa que está recebendo aquele texto está falando, não, isso não é literatura. Às vezes pode ser o contrário. Eu estou escrevendo um texto meramente descritivo, né? Uma informação de uma placa, e a pessoa que está recebendo está falando, essa informação é literatura. Olha a complexidade do negócio, né? Maravilhoso. Mas mesmo que alguém lesse o aviso dessa maneira, ainda assim seria uma questão de lê-lo como se fosse poesia, que é apenas uma parte do que literatura comumente abrange. Vamos, portanto, examinar uma outra maneira de ler erroneamente o aviso, que nos pede para levar um pouco mais além de nossa análise. Eu vou parar agora, e aí eu continuo essa própria questão dele na próxima aula.